Obrigada, Jesus. Como eu disse no início, que essa palavra toque cada um de nós, cura, que ela traga aquilo que nós precisamos, né? Que a nossa necessidade, dentro da nossa necessidade. Essa palavra que Deus colocou hoje para nós é uma palavra, eu uso muito essa expressão, tremenda, mas ela é tremenda, né? Porque ela traz um link de informações para nós. É uma palavra tão atual e eu tenho certeza que nós vamos nos enquadrar em algum momento. Vamos abrir a palavra em 2 Reis, capítulo 5. Na Ave Maria 402. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. A cura de Naamã. Nós todos já ouvimos falar desse personagem, nós já ouvimos a história, né, de Naamã, mas com certeza hoje Deus vai revelar essa palavra, como sempre Ele faz, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Ela é uma palavra atual, e verdadeiramente é uma palavra atual. Vamos lá. Acharam? Cura de Naamã. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Esse mais tem toda a mudança. Eu quero começar por ele. Mas, ele era tudo aquilo, mas, porém, contudo, senão, ele tinha alguma dificuldade. Então, ele tinha prestígio, né? Era um homem que não tinha os problemas financeiros, ele não tinha dificuldade alguma, socialmente falando, mas ele tinha uma enfermidade. Então, esse mas eu quero trazer hoje para a nossa vida. Talvez nós estamos necessitando de muitas coisas, nós somos, né, temos muitas coisas, porém, mas nos falta algo. Mas nós estamos vivendo alguma situação, alguma tribulação, alguma dificuldade. E aí que começa essa história, então. No versículo 2. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. E ela lá, né, na casa de Naamã, já ficou sabendo da enfermidade de Naamã, porque como ele se vestia com aquelas vestes, né, ninguém sabia o que se passava com aquele homem. Mas aquela jovem, ao estar dentro da casa dele, já sabia do que ele passava, e essa jovem, olha o que disse para a senhora dela: se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu quero chamar a atenção por essa jovem também, gente. Essa jovem, ela foi introduzida na casa de Naamã. Vocês vão entender lá no final dessa história o que eu quero dizer com isso. Deus tem todo um processo para nós, entendeu? Ele começa, ele vai abrindo as portas, ele vai colocando, ele vai, abrindo os caminhos ali. Então essa jovem foi infiltrada dentro da casa de Naamã, não foi à toa. Ela convenceu uma jovem, uma serva. Que palavra ela teria diante do seu amo, da sua senhora? Nenhuma. Mas Deus, né, ortogou um poder na fala daquela jovem. Então aquela jovem, né, trouxe ali uma luz, um caminho para aquele homem que não tinha mais perspectivas, porque lepra era uma doença terminal. Né? Era uma doença que não tinha cura. Agora você imagina aquele homem revestido com as suas vestes poderosas, um homem que tinha toda, né, o poder, e no entanto, por fora, quando ele retirava aquelas vestes, você se imagina, né, tirando aquela veste e aquelas feridas por todo o seu corpo. Então aquilo massacrava aquele homem, e a gente vai imaginando essa história, e eu vou lendo a palavra de Deus, e eu vou trazendo isso para minha mente, eu vou fazendo a história na minha mente, e eu vejo aquele homem todo cheio de ferida. Então imagina, aquele dinheiro não comprava a saúde dele. Né? Então olha só, e aquela jovem foi colocada dentro da casa de Naamã.
E aí, no versículo 4, ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu enviarei uma carta do rei de Israel. Vai. Ele então permitiu que Naamã fosse ao encontro do profeta, né? Daquele que a menina mencionou. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de festa, pensando que ele teria que pagar por aquilo que ele queria receber. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nesses termos. Naamã levou uma carta ao profeta, ao rei. Ao receberes esta carta, saberás que te mando, Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Então era a carta do rei. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que este me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgastes as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro, seus cavalos, e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Eu quero parar aqui um pouquinho, para que a gente possa entender melhor. Naamã chegou a Eliseu, que era o profeta, com toda a recomendação do seu rei, com toda uma carta, com toda aquela, né, glamour, né, e esperava ser recebido por Eliseu. Contudo, senão, o que aconteceu? Eliseu mandou um mensageiro para falar com Naamã naquele momento. E aí Naamã ficou frustrado. Como assim? Nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Como assim, né? Ele teria que me receber, ele teria que vir até mim, porque eu sou aquele, né? Com toda a sua soberba. Mas, no entanto, simplesmente Eliseu mandou uma mensagem para Naamã, dizendo que ele fosse ao Rio Jordão e mergulhasse ali 7 vezes. Então, gente, quando eu comecei falando hoje no início dessa história que Deus tem um processo para nós, Ele tem um processo. Só que por muitas vezes nós não seguimos esse processo. Nós lamentamos, nós murmuramos, nós nos queixamos. Talvez você está vivendo um processo na sua vida há anos, né? Que processo é esse que talvez você esteja vivendo? Uma enfermidade? Vamos colocar aqui uma enfermidade ou qualquer outra situação, mas talvez você esteja vivendo isso ao longo da sua vida, há 10, 20, 30 anos, eu não sei quantos anos você está vivendo esse processo, mas eu quero que você saiba que atrás de um processo, depois de um processo, vem a vitória, depois de um processo, vem o que Deus prometeu para nós, depois do processo, vem a abundância de tudo aquilo que nós vivemos, vem a recompensa de nós termos passado por todas essas dificuldades. Assim foi com Naamã. Ele questionou por que ao Rio Jordão, por que 7 vezes. Ele queria fazer as coisas a seu modo, e nós queremos muitas vezes fazer as coisas ao nosso modo. Eu quero que seja assim, eu quero que seja nesse tempo, eu quero que seja agora, né? Nós determinamos a Deus as nossas vontades, e nem sempre as vontades de Deus são as nossas. Muitas das vezes não são, ou a maioria delas não são. Então eu quero que você entenda que há um processo. É necessário que você viva o que você está vivendo. É necessário que eu viva o que eu estou vivendo, para que eu possa chegar ao prometido, às promessas de Deus. Então existe toda uma etapa até que eu chegue no momento em que Deus... Você lembra lá daquela jovem? Começou por ela. Deus infiltrou uma jovem na casa de Naamã. Uma jovem, gente, né? Uma menina, mas teve um poder sobre sua voz, né? Para que Naamã fosse buscar a sua promessa. Então, depois do processo, vem a promessa, né? Então, Naamã foi em busca, e é isso que eu quero te dizer também. Nós precisamos ir em busca das nossas promessas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Hoje a Regina falou, não sei se foi a Regina, ela falou sobre as pessoas que nos pedem oração, né, muitas vezes, né? Então muitas pessoas sim nos pedem oração.
Com certeza, nós estamos aqui, nós temos até um momento exclusivo para a intercessão. Porém, nós precisamos ir em busca daquilo que nós precisamos. Nós precisamos ir em busca de Deus. Nós precisamos ir ao encontro de Deus diretamente, porque nós podemos isso, porque nós temos uma promessa e Deus vai cumprir essa promessa nas nossas vidas, né? Então nós temos o livre-arbítrio de caminhar até Deus, né? Ele nos dá, gente, ele colocou todos os caminhos. Se você percebe nessa história de Naamã, foi todo um processo, foi toda uma caminhada, foi tudo acontecendo, mas Naamã teve a coragem, a disponibilidade e teve talvez a humildade de ir em busca desse, porque ele já não tinha mais perspectivas, ele não tinha mais alternativas, mas ele tinha uma visão, uma luz, um caminho que poderia dar certo, né? Então ele se arriscou, mas ele foi em busca. Então hoje eu quero falar para você, vai em busca da sua promessa. Não se acomode, não cruze seus braços, porque Deus tem ela guardada para nós. Hoje eu quero dizer, profetizando em nome de Jesus, Ele tem uma promessa para a minha vida, Ele tem uma promessa para cada um de nós. Mas nós temos que ir ao encontro dela. Como? Nós temos que largar, nós temos que desarmar, nós temos que nos desvencilhar do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Ore por mim, mas eu preciso orar, eu preciso colocar o meu joelho no chão, e eu preciso orar por mim, eu preciso orar junto a Deus, eu tenho que largar de ser, né, preguiçosa, e orar, e pedir, e clamar ao Senhor. Então nós precisamos sair dessa zona de conforto. E aí Naamã questionou, mas por que o Jordão? Por que não? Aí ele fala aqui, eu quero te contar isso também. Olha só, Naamã se foi, aí ele fala, ó, eu pensava que ele viria em pessoa, ou seja, que ele, o próprio Eliseu, viesse até ele, né? Que eu já disse isso. Eu pensava que ele viria em pessoa e diante de mim invocaria o Senhor, seu Deus, poria a mão no lugar infectado e me curaria. Ele queria determinar a situação, ele queria determinar como seria a cura dele. E não é assim. Deus não vai fazer o que eu quero que ele faça. Deus vai fazer o que ele acha que tem que ser feito. Mas o que ele faz, gente, é perfeito. O que ele faz é o melhor. O que ele faz é definitivo, é promessa. Então, amém? Amém. Vocês são conectados, né? Amém, amém. Amém. Então, e ele disse, você vai 7 vezes mergulhar no Rio Jordão. Aí ele achava que era simplesmente colocar a mão, porque é isso que ele queria, né? Que Eliseu colocasse a mão sobre as suas feridas e a partir dali ele queria ser curado. Ele não queria ter trabalho nenhum. Ele foi até lá, mas ele queria que acontecesse daquela forma. E não era daquela forma que Deus queria. Deus queria tocar Naamã de outra forma, de algo mais profundo. Porque quando Deus realiza um milagre na nossa vida, Ele realiza por completo. Ele não deixa nada para trás, não. Ele vai curando o nosso interior, porque é isso aqui dentro que precisa ser curado. É aqui dentro de nós que precisa ser cicatrizado. São as feridas que estão aqui dentro de nós que precisam ser curadas. Porque o exterior, ele vem depois, mas ele faz por completo. Ele não deixa nada para trás. E aí, olha só. No 12, porventura os rios de Damasco, Abana, Farfar, não são melhores que todas as águas de Israel? Olha só que prepotência, né? Mas enfim, não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram, meu pai, mesmo que o profeta tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e serás curado. Ou seja, nada, né? O que custava? Ele já tinha saído da Síria, ido até a cidade de Samaria. Era um percurso enorme, tinha tido todo esse trabalho. E de repente ali, ele ia se pegar a alguns detalhes, né? Não. Então, ou seja, através da fala daqueles servos, ele realmente resolveu entrar no Rio Jordão. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes. 7 vezes. O que significa 7? Alguém sabe, gente? 7 significa? Perfeição. Tudo é perfeito. O número 7 é um número perfeito. Então, por que 7 vezes?
Eu imagino assim, agora você vai imaginando comigo. Naamã tinha que mergulhar 7 vezes. Ele não entendia e nem entendeu o porquê 7 vezes. Mas eu imagino que a cada mergulho, ele ia se desvencilhando de todos os seus sentimentos. A cada mergulho que ele dava, uma ferida ia cicatrizando, uma ferida ia desaparecendo. E a cada mergulho que você der hoje, nesta noite, diante do Senhor, as suas mágoas, os seus ressentimentos, o seu problema financeiro, a falta de trabalho, a enfermidade que tiver no seu corpo, ela vai desaparecendo em nome de Jesus. A cada mergulho que você der hoje diante do Senhor, pelo segundo mergulho que você der, não desista não, porque Deus tem um processo para nós, e é esse processo que nós precisamos alcançar. Nós precisamos chegar até onde Deus quer que nós chegamos. Às vezes, olha só, são 7 vezes, então eu fui no segundo, e eu me cansei, mas eu não posso desistir. Chegou o terceiro mergulho, nada aconteceu, ele não estava vendo, mas a cura já estava acontecendo. Uma ferida, 2 feridas já estavam cicatrizando, porque ele tinha ferida por todo o seu corpo. Aí na 4ª vez, ele mergulha mais uma vez, e aí nada, o desespero talvez venha, fala, poxa vida, nada acontece, eu estou aqui do mesmo jeito, mas ele não percebia, mas a mudança estava acontecendo. Sabe por que estava acontecendo? Porque ele estava obediente ao Senhor, porque ele não se deteve às dificuldades, não, ele estava ali, sabe, honrando aquele Deus. E aí mais uma vez, na 5ª vez, mais uma vez, ele mergulhou, mais uma vez. Meu Deus, que cansaço, né? Que estresse, né? Mas eu não vejo nada mudança, Senhor, as coisas não estão acontecendo. E aí, gente, isso significa que os anos estão passando, que o tempo está passando, e que eu não estou vendo as mudanças na minha vida. As coisas que eu estou orando a Deus parece que não está tendo eco, eu não estou sentindo, sabe, a resposta de Deus. Mas não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Nós estamos passando por um processo, e esse processo vai ser concluído até que ele chegue ao fim. E chegou o sexto mergulho, né? E aí então eu já estava exausta, Naamã já estava exausto, né? Diante daquela labuta, diante daquilo tudo. E ele eu imagino que Naamã pensava assim, poxa vida, nada adiantou esse meu percurso, essa minha caminhada tão longa de vir até aqui. Por que eu fui ouvir aquela jovem? Sabe aquela jovem? Né? Por que eu fui ouvir aquela jovem? E no entanto, no 7ª vez. Mas eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. E na 7ª vez, quando ele mergulhou, sabe o que aconteceu, gente? Naamã foi curado. Porque foi promessa de Deus, porque ele venceu todos os obstáculos, porque ele venceu todo o processo, porque ele chegou até o fim. E aí então a promessa de Deus foi cumprida. Então põe isso na sua cabeça, é preciso que eu passe por um processo para que eu alcance a vitória, para que eu alcance a promessa que Deus tem para mim, e tem para você, e tem para a sua vida, entendeu? Amém, gente? Então vamos agradecer ao Senhor que nos traz hoje essa palavra, realmente para nos mostrar que nós não podemos nos cansar, nós não podemos desistir, nós não podemos nos abster às nossas tribulações, às tempestades, porque virão atrocidades, gente. Sabe naquela palavra que é lá em Mateus diz assim no versículo, no capítulo 7 diz assim, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate vai achar a porta aberta. Então quando você bate, quando você vai em busca, quando você crê, nós vamos alcançar. E é isso que Deus não quer que a gente desista. Nós não podemos desistir desse. Por mais que a gente pense que tenham anos não importa. Quanto tempo uma mulher com fluxo de sangue? 12 anos. Quanto tempo? O que Jairo fez para alcançar a cura do filho? Ele caminhou também, ele foi em busca, ele disse assim, Senhor, diga só uma palavra e meu filho será curado. Então, ou seja, todas aquelas pessoas que foram curadas, elas foram em busca de Jesus, sabe? Elas foram ao encontro do Senhor. É isso que você precisa fazer. Eu e você precisamos ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos buscar este Deus. Nós não podemos nos acomodar diante das atrocidades que estão acontecendo, que vão acontecer, piores ainda. Então Deus hoje nos alerta para que a gente possa estar firme na nossa fé. Lembra dessa passagem, lembra disso. É preciso passar pelo processo para que eu possa alcançar a promessa. Lembra disso, não desista disso, confia nisso, porque nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue, no tempo dele, na hora dele, da forma dele, não na nossa. Não como eu quero, porque às vezes eu quero atalhar, eu quero desviar, não quero sofrer. Sabe? Eu não quero ter dores, eu não quero perder nada, eu quero simplesmente alcançar. Não, eu vou te dizer, talvez te desanime com isso. Não vai ser assim.
Talvez seja necessário dores, talvez seja necessário dificuldades, mas nós vamos chegar junto com Deus, nós vamos alcançar as promessas que Ele tem para nós. E olha só, amém. E olha só, e sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. A pele de Naamã tornou-se tenra como a de uma criança, totalmente curado. E aí então, só para finalizar, olha o que Naamã diz: reconheço que não há outro Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. Eu reconheço que há um só Deus, é o nosso Deus, é Ele que pode todas as coisas, é Ele hoje que pode mudar a nossa vida. E hoje, gente, eu estou dizendo que hoje Deus pode mudar a sua vida. Deus hoje pode, sabe, colocar a promessa que Ele tem, sabe, definir a promessa que Ele tem para a sua vida. Deus pode fazer hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus, traze ela para a sua vida, acolha isso, acredita nisso, confia nisso, né? Mas se não for hoje, é menos um dia para tudo isso passar, né? Nós vencemos mais um dia, nós vencemos mais uma batalha, né? Nós vencemos hoje, o dia de hoje, 23 de fevereiro, né? Então nós não vamos desistir, nós vamos continuar, porque nós temos a certeza da promessa de Deus na nossa vida. Amém? Palmas para quem? Para o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Amém? Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Gente, foi tão fraquinha essas palmas. Amém. Não são para mim, são para Jesus. Então, para Ele, toda a honra, toda a glória, todas as palmas, né? Amém?